Mas vou dar aqui um exemplo para vocês. Um ano não. Um dia, presta atenção, um dia no sistema solar de Sirius, naquele que a NASA catalogou como sendo Sirius A, tá? No sistema solar de Sirius, um dia deles equivale, preste atenção, 82 anos nossos. Deu para você imaginar? E lá nunca anoitece. Em Galamiak nunca anoitece. Lá tem um breve crepúsculo ali à tarde e amanhece de novo. Não chega a ficar escuro. Eu já expliquei isso para vocês. E o planeta, ele tem 4 anéis, semelhante a Saturno. O planeta é majestoso por fora e por dentro. Então, se você ficar lá um dia mesmo, corresponde a 82 anos longe daqui. Tá entendendo? Só que eles calibram isso, me colocando dentro de um bolsão de uma realidade preposta do meu mundo, para que eu não sinta essas anomalias. Então, eu estou andando lá, eu sinto às vezes que existe algo pegajoso em mim. Parece que eu estou dentro de um balão. Porque eles isolam esse acontecimento para que eu não sofra a consequência aqui no meu mundo. Por isso que ao longo desses 13 anos, que vai fazer agora em agosto, eu sinto que o meu corpo mudou muito. As pessoas falam, poxa Carlos, você tem a idade que você tem e parece que você é um camarada de 25 anos de idade. É por isso. Um dia, em Arcturus, tem a somativa de 105 anos. Aqui. Deu para você entender? Um dia em Nibiru, um dia você passa em Nibiru, são 59 anos aqui. Ou seja, se você ficar na complexibilidade dentro da interação biológica, natural, da energia desses mundos, e quando você voltar, você ficando um dia lá, quando você voltar aqui, você já não tem mais pai, nem mãe, nem irmãos. A descendência da sua família que sobrar tá velha, e você vai chegar novo. Mas no momento eu prefiro não discutir isso com vocês para que não venha causar, né, nenhum tipo de, de dúvida em vocês. Vou tirar um dia para poder falar só desse assunto. Um dia em Batóbita, um dia lá é 270 anos. Então, por isso que somos imortais. Por isso que algumas civilizações têm a imortalidade. Outras envelhecem o corpo porque querem ainda que o corpo envelheça, mas assim que o corpo já é descartável, há uma migração de consciência para um corpo novo. E a pessoa não perde nada. Ela vai continuar vivendo. Ciclo após ciclo, ela vai continuar vivendo. Entenderam? Esse dragão real, por exemplo, né? Esse dragão real.
O corpo deles, o corpo biológico deles, tem a durabilidade de 1,3, ou seja, 1.300.000 anos de idade. Sabe o que é 1.300.000? Calculado aqui para o nosso tempo, é muita coisa. Eles têm total capacidade. Só que a dimensionalidade deles é tão grande, principalmente desses dragões reais, às vezes a minha língua trava, esses dragões reais, a dimensionalidade, o poderio deles são tão grandes que eles optaram manter a originalidade do primeiro corpo. Então, nessa imagem aí, desenhada, autêntica, de minha narrativa para o nosso desenhista aí, foi expressada justamente como é, desde a fundação do ápice do desenvolvimento deles, quando passaram a ter um corpo perfeito. Esse é o primeiro corpo e nunca será o último. Então, a cada 1.300.000 anos, eles migram a sua essência para o novo corpo. E o novo corpo não vai ser fruto de um nascimento de uma criança réptil. Não. Já vai ser um corpo fabricado geneticamente, biologicamente falando, crescido, e ali só vai haver a mudança de consciência de um corpo para outro. E aquele corpo velho, de 1.300.000 anos, ele vai ser destruído, respeitando as normas da natureza, das leis que regem esta civilização. Eu tô tossindo, tá, gente? Desculpa. Mas não é gripe não, tá? É só porque eu vou falando, a garganta fica seca. Então vamos lá. Foi bom fazer essa reflexão para que você não fique perdido aí, igual cego no tiroteio, né? Então vamos lá. Quando eu vi eles, eu me senti muito bem. Mas eu não vi neles, em Togai e na sua companheira, uma salvação para minha angústia. Eu levei como um aparecimento de uma visita a qual eles tiveram interesse. Só que não foi dessa forma. Às vezes você está aí, deprimido, triste, e acha que ninguém se importa com você, você está errado. Eu posso te abandonar. Você pode se abandonar. Todo mundo pode virar as costas para você. Mas aqueles que te escolheram, independente de você estar no pó da rabiola, eles vão cuidar de você. Vão inspirar você a sair do momento de conflito, seja interno ou externo. Então o mundo, ele pode te abandonar, como vai te abandonar. Só que entre as estrelas, existe homens com H maiúsculo, mulheres com M maiúsculo, que escolheram uma certa quantidade de pessoas, entre esses mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, cada um tomou para si uma certa quantidade. Então você sofre, é porque às vezes você não aprendeu que você é capaz. Quando você olhar para o céu e saber que tem alguém te observando e que não vai te cobrar nada em troca por isso, que não vai exigir de você adoração,
sacrifício, sacrilégio, oferta, nada disso. Nem poemas, nem salmos, nem provérbios, nada disso vai exigir de você. Vai exigir simplicidade. O primeiro passo, eu estou ficando até calvo de tanto dizer, mas o primeiro passo é você se valorizar. O segundo é valorizar quem está à sua volta. O terceiro é valorizar a natureza. O quarto, deixa com eles. Entenderam? Agnachete, Atilio, Arnetoliel, Mereconoab, Iaca, Zamaniel, nenhum deles foi ali. Nenhum. Cariabá, Eaenque, nenhum deles foi ali. Foi ali naquele dia. Mas esses dragões reais foram. Porque quiseram ir. Porque viu que eu estava angustiado. E quiseram me animar com suas presenças. Teve uma pessoa que me perguntou: Carlos, esses seres que te visitam, que nem o que eu estou aguardando chegar até agora. É lógico que se ele está por aqui, ele vai esperar, né, eu terminar esse áudio para eu mandar para vocês, porque eles não vão interferir. E a pessoa perguntou: Carlos, esse ser que te visita, que são vários, para te energizar, para que você consiga viver no nosso mundo e ser quem você é, esses seres, no momento que ele te visita, se você falar assim, eu quero ir com você, depois você me traz de volta, eles fazem isso por você? A resposta é: fazem. O ser que vai chegar hoje para mim, ou aqui, ou lá em casa, se eu pedir para ele, me leva com você e me deixa lá na base lunar, até chegar o momento de eu ir para a federação, às 0h30, tu faz isso? Na hora. Na hora. É porque eu sou melhor do que você? Não. De jeito nenhum. É porque eu os conheço e no momento vocês não os conhecem. Mas quando conhecer, terá por eles o mesmo respeito e a mesma admiração. E eles saberão e te ensinarão a não mais ser falso, nem hipócrita. Porque quando você olhar para as pessoas, antes de você fazer qualquer coisa contra elas, você vai lembrar deles. E aí você vai agir com razão e não com emoção. E esse maravilhoso dragão real, entre tantas outras civilizações répteis que tem por aí, benevolentes, ele que é da 17ª primogenitude, então imagina o da primeira primogenitude dentro da geração da 8ª. Lembrando que cada geração estendeu e foi estendendo, 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 e cada um criou uma vastidão de seres viventes, né, no universo. Eu me lembro que quando eu olhei para o alto assim, para conseguir ver, né, o rosto dele, e aquele arco esplêndido que fica, né, nas costas dele, e eu quero dizer para você que esse arco que você está vendo aí nas costas dele é introduzido. Qual é o termo que eu vou dizer? É introduzido de forma artificial. É um arco que é anexado cirurgicamente à coluna deles. Então esse arco ele entra por dentro da pele escamosa deles e anexa a coluna deles. Então quando o novo corpo é criado,
depois das alterações genéticas, partido da matriz da biologia vigente do ser da pessoa, né, que vai ser só replicada ali, após a formação do corpo, é introduzido cirurgicamente esse arco. E para que serve esse arco? Esse arco é para controlar e fazer separação da energia do mundo com a energia que ele transmite. Entenderam? Deu para vocês entenderem? Por isso, você pode perceber aí que o crânio dele, quando termina, ele se parece um leque aberto, né? Pois então. Então, quando eu olhei para o rosto dele, a primeira coisa que ele me perguntou, e quando ele falou foneticamente, verbalmente, no dialeto dele, a primeira coisa que ele disse é: Arques, por que o teu sentimento está confuso? Primeira coisa que ele me perguntou. Porque com eles não tem esse negócio de boa tarde, boa noite, bom dia, porque para eles não existe o tempo. Eles são superiores ao tempo. Eles alcançaram isso. E aí eu falei para ele. Falei para ele que eu estava daquele jeito, porque eu não tinha mais com quem conversar, eu não sabia mais o que fazer, estava cansado de todo dia ter uma vida repetitiva, cansado da rotina que me aguardava, né? E foi aí que ele perguntou para mim assim, o que é que eu queria? Só dele ter perguntado, aquilo parece que foi me desbloqueando. Porque você pode aprender qualquer matéria na escola. Se você não praticar, vai chegar uma hora que se você for fazer uma prova, você vai esquecer daquilo que você teve conhecimento. Então por isso que você sempre tem que estar lendo, sempre tem que estar somando, subtraindo, dividindo, né? Para que você não esqueça. Você tem que pegar um livro de geografia, decorar os estados, as capitais. Você tem que exercitar isso, porque senão você esquece. Então, quando ele falou para mim abertamente desse jeito, ele mostrou para mim o valor que existe em mim, que foi me dado por eles mesmos. E ele tinha me perguntado se eu tinha esquecido da prática mais excelente do exercício do querer, do eu quero. Eu quero. Eu quero e ponto final. Então bastou uma palavra para todo aquele conhecimento ser transmitido para mim. E uma vez que esse conhecimento foi transmitido, ele entrou em comum acordo com os outros conhecimentos a mim me dado e formou uma única pedra. Única pedra. E ali os dois conversavam comigo verbalmente. E eu respondia a eles no dialeto deles. Não no dialeto universal, mas no dialeto deles. Porque quando você está na presença desses seres, você pode ser igual eu, péssimo em português. Só a presença deles ativa em você um conhecimento que você nunca imaginou que teria. E você começa a falar como eles,
Comece a entender o que eles querem. Você não precisa de curso, você não precisa de horas lendo um livro ou escrevendo o alfabeto daquela civilização. Não precisa. Só a presença deles faz com que você fale. E como funciona essa ação? Quando você fala, você primeiro, de forma subliminar, exerce a função do pensamento. Quando você está na presença dessas pessoas do espaço, você tende a querer mostrar o seu melhor. Você tende a querer falar coisas ou perguntar alguma coisa, mas de forma objetiva. E você não consegue construir essas coisas sem antes ter pensado. Se você está conversando com um amigo seu, você fala e nem pensa que está pensando, mas antes de você falar, você está pensando, mas você não percebe isso. Com eles, você forma o pensamento para depois falar. Então, no momento que você forma o pensamento, a energia deles combinada com a tua energia faz que foneticamente não saia a nossa língua nativa, que é o português, mas sim o dialeto dele. Entenderam? Só que depois, quando eles vão embora, e você tenta falar com aquela propriedade correta, você não consegue. Mas quando eles vêm de novo, você torna a falar. Deu para vocês entenderem? É dessa forma que funciona e funciona comigo. E também funcionará com você que tem o mesmo direito. Então aquilo ativou em mim o quero, né? Que foi o que eu falei para vocês, que quando o desenho tivesse pronto, naquele áudio eu falei que eu ia dar continuidade e passar para vocês essa aprendizagem do sino. Ai, ai, desculpa, gente. Esse aprendizado. E o que eu aprendi com aquilo? Estar na presença deles é bom. Ouvir e guardar é melhor ainda. E qual foi a mensagem que ele me deu? Que eu não devo permitir a tristeza, a desilusão, os conceitos errados trazer transtornos para mim. Eu aprendi a exercer novamente o que eu tinha aprendido em 2007. Foi ativado em mim o não esquecimento mais de toda essa preciosidade que outrora me foi dada. Tanto que ele me perguntou, o que é que tu quer? Verbo querer. Quer querer. E ele estava me dizendo, se está assim, é porque tu está admitindo isso. Se vive com essa angústia, é porque tu está compactuando com isso. Então, o que é que tu quer? Eu falei, eu quero paz. Não é essa paz fajuta que as pessoas têm quando estão sozinhas, não. É uma paz verdadeira. Uma paz que te ensina a guerrear. Parece até meio contraditório, né? Mas não. Então, quando eu falei, eu quero paz, ele não tem uma expressão assim de sorrir. Mas os olhos dele ficavam assim, cintilante, né? Na cor do azul, do verde, do amarelo. E ele me respondia, então tenha.
Sabe quando você recebe uma notícia boa e aquilo é como se você estivesse apaixonado a ponto de você pensar na pessoa e você sentir borboletas, né, no estômago? Aquela sensação que os livros de poema pregam, né? Quando você gosta de alguém, você lembra da pessoa e você sente aquela sensação boa. Imagina essa sensação multiplicada por 1000. É uma sensação muito boa. Então, toda aquela imundície causada pelo transtorno, ela desapareceu na hora. Não porque estava na presença deles, mas foi por causa de uma palavra: quero. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que eu sempre ensinei a quem quisesse ouvir e aprender que para você ser alguém, primeiro você tem que ser alguém por você. Se você for alguém por você, você vai saber ser alguém para as outras pessoas também. Mas para exercer a esperança, você não pode caminhar com a dúvida. Quem lembra desse ensinamento aí? Porque a esperança não caminha com a dúvida e a dúvida não caminha com a esperança. E a chave para isso é a palavra quero. Quem tem aquela tabela feita pelo Cristiano, né, através daquele ensinamento que me foi dado e eu passei para vocês, basta vocês calcularem, né, cada palavra que forma, cada letra que forma a palavra quero na nossa linguagem. E você vai ver que ali existe só 2 pontos negativos, que é o exercício do querer e não compreender o que realmente quer. Teve uma vez, isso é uma experiência própria, eu queria, né? Presta atenção, queria um aquário. Mas não é um aquário fuleiro, não. É um aquário mesmo. E contratar uma pessoa para poder cuidar desse aquário, né? Uma vez por semana, fazer a mudança, né, da água, tirar o excesso de... Eu esqueci o nome do problema que dá por causa das fezes do peixe. Eu vou lembrar aqui e vou falar para vocês. Então eu estava pesquisando na internet e queria um aquário. Mas eu não tinha a ação para poder ir e encomendar o aquário, ir e encomendar os peixes, contratar um profissional da área que pudesse me sugerir ou até mesmo decorar aquele aquário, né? Eu não tinha essa aptidão, porque eu só queria. O queria, ele está no seu subconsciente, queria. Ah, eu queria tanto viajar, ah, eu queria tanto isso, ah, eu queria tanto aquilo. O queria não é uma ação, ele é a reação de um sentimento que pode começar a existir. O quero é a chave para uma de todas as coisas que você precisa aprender por si só para ter um exercício de vida bem melhor. Entenderam? E foi aí que eu deixei o aquário de lado. Um dia eu visitando um colega de primeira classe, era aniversário do filho dele, né, aniversário de 14 anos do filho.
Eu fui convidado para essa festa de aniversário que foi feita no salão, né, do condomínio do prédio onde ele mora. Então, antes que eu me enturmasse ali no meio da criançada toda, né, no meio da juventude toda, ele me chamou para ir até o escritório dele. E todas as vezes eu estava lá no apartamento dele, mas eu não percebia muito o espaço que tinha entre a sala de jantar e o corredor que ia até o escritório dele. Só que quando eu passei por lá, naquele dia, eu olhei aquele espaço e eu falei, como se lá fosse a minha casa: eu quero um aquário aqui. Ele olhou para mim, ficou comigo assim: como assim? Eu falei: olha, esse espaço aqui é tão grande, dá mais ou menos o quê? Uns 5 metros. Então eu quero um aquário aqui. Na mesma hora, a esposa dele veio correndo e falou: Carlos, você tirou o pensamento da minha cabeça. Eu vejo também essa área aí como um lugar de colocar um aquário, porque vai ser muito bonito. Então aquele aquário que eu queria e não exerci a vontade do quero, eu coloquei o pepino na mão de outra pessoa. Na mesma hora, ele falou: então, esse aquário vai existir. Passei para ele o site onde vende o aquário, falei com ele dos melhores peixes que ele podia colocar, a combinação dos peixes. Como eu tinha pesquisado, eu já estava mais antenado. E falei da necessidade, né, de poder haver uma pessoa específica para fazer a manutenção do aquário. Certo? Até agora, gente, eu não consegui lembrar. É um processo de intoxicação que passa a ter no aquário se você não limpá-lo com frequência, né? Que vai desde o tipo das pedras, né, de enfeite que você usa para fazer o fundo do aquário, até as fezes do próprio peixe. Eu esqueci amônia, lembrei. Então, quando o nível de amônia está alto, os peixes morrem, né? Então, você tem que ter sim um profissional. Se você quer um aquário bonito, você tem sim que ter um profissional que faça esse trabalho. Porque se você for leigo como eu, no sentido de criar peixes, você vai pegar ali o peixe, colocar na água, ele vai passar por um choque térmico, você vai lavar o aquário, vai encher de água, vai devolver o peixe, ele vai sofrer outro ataque térmico, daqui a pouco todo mundo está boiando de barriga para cima. Então eu falei: não quero esse trabalho aí para mim não. E eu deixei o aquário para outra pessoa. Mas quando eu falei eu quero um aquário aqui, eu não invadi a privacidade dele. Porque a palavra quero, ela não funciona quando você vá de encontro ao livre-arbítrio de outra pessoa. Ela altamente se anula. Tá entendendo? O quero, ele só vale para aquilo que é pessoal e coletivo. Ele não vale para exercer a função sentimental de uma perda ou de uma necessidade amorosa que você tenha. Tá entendendo? Nenhum dos exercícios que aqui eu aprendi com eles e ensino para vocês não tem nada a ver em invadir o livre-arbítrio de outra pessoa. O rapaz que olha para uma mulher linda e sonha em namorar ela, se ele se declarar para ela e ela falar que ele não faz o tipo dela, não adianta ele falar quero, 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 que não vai resolver. A partir do momento que a mulher e o homem falar não quero porque você não serve para mim, é tchau e benção. Não adianta você fazer sacrifícios, porque nós não temos poder dentro da legalidade de invadir o livre-arbítrio de ninguém.
Ninguém. Mas quando você quer algo para você que não comprometa o livre-arbítrio de outrem, você pode exercer que isso vai acontecer. Você que sonha em ter um carro, por exemplo, você pode, todos os dias, se for perto da sua casa, ou se for trajeto do teu trabalho, parar em frente àquela agência e ver aquele carro, seja o Argo, seja a Toro, seja um Celta, seja o carro e a moto que for. Para numa agência um dia, se realmente você quer isso mesmo, não olhe o seu saldo bancário, que talvez pode ter só 14 centavos na conta, não olha isso. Esqueça o seu saldo bancário, esqueça as suas dívidas. Pare na frente daquilo que você quer e fala, eu quero. O eu quero, ele vai exercer uma função de interesse dentro de você. E quem consegue despertar essa função vai fazer o quê? Vai se esforçar para conseguir aquele mérito. E a partir do momento que houver essa ação, a existência vai conspirar ao teu favor. Isso é o princípio da lei de atração. É exercer a vontade do quero. Quero e ponto final. Estou triste? Quero a minha alegria de volta. Estou doente? Quero a minha saúde de volta. Estou desempregado? Quero um novo emprego. Sou tido como uma péssima pessoa na sociedade? Quero ser uma pessoa melhor. Todo mundo aqui precisa mensalmente pagar conta de água, conta de luz. Quem mora de aluguel, por enquanto, precisa pagar o aluguel. Isso faz parte da nossa vida. Esse é o exercício diário que nós temos. E o nome desse exercício é compromisso. Você não pode abrir mão dos seus compromissos. Você pode permitir que os seus compromissos mensais não derrubem a sua percepção de dias melhores. Entendeu? Você não pode deixar o momento estragar o seu prazer. Tá entendendo? Uma pessoa do nosso grupo, quando ouviu um dia eu falar, né, num outro áudio, que eu aqui agora não me lembro, mas você vai lembrar, eu falando que ao invés de você se preocupar com os seus problemas, vai dar carinho à sua mulher, vai dar carinho ao seu homem, vai cuidar de quem você realmente gosta. E aí um homem e a sua esposa, peraí gente, um homem e a sua esposa, eu tô acabando aqui, por isso que eu não vou me ocupar em beber água. Um homem, né, um casal, eles me procuraram no inbox do Facebook, perguntaram, né, se eu podia fazer uma ligação pelo Facebook, eu falei que sim. Conversei com eles pela ligação do Facebook, foram ali mais de 30 minutos, né, de conversa. Eles abriram, né, a intimidade deles para mim. E ali, o problema do homem era ejaculação precoce. Eu conversei com ele um tempo atrás aí, perguntei para ele se eu poderia usar ele como exemplo, mas sem falar o nome dele, né? E ele falou assim que foi em vários especialistas, né, que são profissionais da área,
Só que ele não conseguia se desbloquear. E a mulher dele, ela não tem olho para outro homem. Ela é totalmente apaixonada por ele. Justamente pelo homem que ele é. Um homem bom. Só que o pênis dele ficava ereto, daqui a pouco murchava. E a mulher, coitada, ficava, né? Aborrecida, triste e tal. Porque assim, eu falei com ele, olha, coloca lenha nessa fogueira o dia inteiro. Vai lá, aperta o seio da sua esposa. Quando ela estiver na pia, chega por trás dela, acaricia ela, aperta o bumbum dela, morde o pescoço dela. Começa a esquentar ela cedo. Que à tarde ela vai estar soltando fumaça. E aí, através do seu toque, sem a necessidade de penetração, você beija o corpo dela, lambe o corpo dela, lambe ela de tudo quanto é forma. Deixa seu pinto murcho de lado. Dê prazer a ela, porque também ela te dá prazer em outros sentidos, né? Na criação dos filhos, da forma companheira que ela é. Então, ao invés dela se masturbar, você vai lá e faz isso por ela. E ele fez. Ele não tinha preocupação financeira, nem preocupação familiar, não era doente, fez reposição hormonal. E eu falei com ele e com a esposa dele. E falei, não deixe que isso seja uma coisa mecânica, deixe que isso seja uma coisa natural. Então, ele começou a fazer tudo isso. Ele todos os dias, toda hora que a mulher dele passa na frente dele, ele passa a mão na bunda da mulher dele. E se você faz isso com a sua mulher, é porque, e ela não gostar, é porque tem alguma coisa ruim que você tentou enterrar no passado e não teve coragem de pedir desculpa para ela. Toda mulher gosta de ser tocada. É lógico que você não vai dar um tapa na bunda da mulher, né? Você vai apertar com jeitinho, morder o pescoço dela, né? Você que é ativo, não sofre de ejaculação precoce, ou consegue ficar com o pênis ereto pelo menos 10 minutos, você usa esse milagre e faz maravilhas. Ele não conseguia, não é porque ele era diabético, não. Nem porque ele tinha esses problemas, mas era algo dentro dele que ele precisava resolver. E aí ele começou a fazer aquilo que eu falei que ele devesse. Por quê? Porque quando eu comecei a ter desejo sexual, eu li bastante livros. Eu adorava ler o livro Kama Sutra, ver aquelas posições, mas eu sabia que muitas delas eu não ia conseguir fazer por causa da barriga, né? Mas, em outro sentido másculo, eu também fui bem favorecido. Então, eu ficava achando aquilo ali muito divertido, parecia que até uma brincadeira, né? Ver aquelas figuras lá do Kama Sutra, aquelas posições loucas, né? E eu falei com ele, você leu um livro chamado Kama Sutra? Na mesma hora, eles consultaram lá no Google, viu as posições e tentaram, né? E enfim, conseguiram. E o resumo final. Hoje, ele não sofre mais de ejaculação precoce porque o sentimento de êxtase, de tesão que a mulher dele sentia e sente quando ele toca ela, quando ele lambe ela, quando ele chupa ela, porque aqui eu estou falando para adultos, não é para criança, e se você está horrorizado com isso, pula fora do barco, né? Ele viu, e o que curou ele foi o gemido da mulher. E aquilo foi entrando na cabeça dele, e depois ele conseguiu, como está até hoje, exercendo, né, esse papel de homem na cama com a mulher dele. Por quê? Porque o Carlos aqui deu algum sigilo para ele? Não.
É porque o Carlos aqui ensinou ele ser homem? Não. É porque eu faria e praticaria aquilo que eu estava ensinando. Por isso que eu falo para vocês, porque eu falo aquilo que eu vivo. E se eu tivesse algum problema de impotência, eu iria fazer aquilo que eu tinha ensinado para ele fazer, por que não? Tá entendendo? Então, ele quis. Eu vou usar aqui um termo que não existe no vocabulário português, e qualquer professor de português vai querer me matar agora, que é ele quereu. Ele quereu, nem existe essa palavra, né? Ele quereu, que os professores de português me perdoem, é o mesmo que dizer mais maior, né? Então, ele quereu dar prazer para a mulher dele. Se ele fosse o eunuco, eu ia sugerir para ele colocar uma sunga com um pênis de borracha. Mas ele aprendeu que fazer a mulher dele feliz era melhor do que ele ter a sensação. E a existência aceitou isso. E isso cresceu dentro dele. E quando ele viu, ele já estava curado por ele mesmo, porque ele quereu. Que me perdoe aí os professores de português. Ele quereu. E foi mais maior. Tá entendendo? Tá lá um casal feliz, me ouve, quer me conhecer. Tá entendendo? Isso é bom. Então, exercer aquilo que você quer é o fundamento do que você está esperando. Eu queria? Não. Eu quero. Eu posso querer é a construção do presente e do futuro. Então, é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Quando eu estava triste, enfadado, esse dragão real, junto à tua esposa, ele disse: o que é que tu quer? Na mesma hora, só por ele ter dito isso, acendeu em mim tudo que eu tinha aprendido, porque às vezes, por mais que você tenha aprendido as coisas, tem hora que você não consegue exercer o que você aprendeu. Por isso que é bom você praticar sempre. Entenderam? É por isso que é bom você praticar sempre. Então, eu tinha o conhecimento, como tenho. Faltava exercer naquele momento que eu mais precisava a prática. E esse dragão real, esse casal, não foi lá para me dizer só isso. Eu pedi a ele que me mostrasse o sistema solar. Ele abriu a palma da mão, o desenhista ilustrou isso muito bem. E ali eu vi o planeta, ao redor do planeta, todos os sóis. A coisa mais linda. Conversei com ele, com eles, né? Outras coisas. Todo o conhecimento dele, que ele julgou necessário, ele me transmitiu. Depois, em 2015, eu fui até o planeta dele, conheci todo o complexo arquitetônico do planeta, conheci as normas e as regras do planeta, que aqui não vejo necessário contar para vocês. Então, gente, já são 1 hora e 50 minutos de áudio. O que é que você quer? Do que é que você precisa? Olha para o espelho, veja a tua imagem
e converse com você mesmo, porque você é o seu melhor amigo de primeira classe ou o seu pior inimigo de primeira classe. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ter, usufruir do melhor deste planeta. Eu quero ser uma ponte de bom exemplo para as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero que os problemas que podem surgir na minha vida, porque vão surgir, sejam todos eliminados. Eu quero olhar para frente e olhar para trás, se necessário, mas para não cometer os erros que no passado cometi. É isso que você que está me ouvindo aqui, se quiser, tem que dizer dioturnamente. Agora eu vou dizer uma coisa para você que me ouve. No hospital, na cadeia, você que me ouve, independente de onde você estiver, eu, esse homem desconhecido para você, eu, Carlos Henrique, quero que você tenha uma vida maravilhosa, porque você merece. Você merece. Então, se você está ouvindo isso, eu quero que você sinta que eu quero para você o de melhor. Sabe por quê? Porque não é preciso conhecer para se desejar o bem. Eu não preciso te conhecer nem saber quem você é para te desejar o bem. É minha obrigação te desejar o bem. Porque senão, tudo que eu aprendi, eu posso pegar e jogar no lixo. Então, eu quero paz para você, eu quero saúde para você, eu quero que todos os seus projetos se concretizem. Porque eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. E eu falo isso não pela emoção, mas pela razão do fundamento de tudo que eu sei, de tudo que eu vivo e de tudo que eu tenho perante a todos esses homens e mulheres do espaço que me convidaram para estar com eles. A essas mais de 1983 viagens que fiz, não foi para ver planeta, nem tipologia. Foi para aprender e transmitir, se eu quisesse, para que essas pessoas aqui tenham uma vida melhor. Aceitem se quiserem. Acreditem se quiserem. E aqui eu me despeço de vocês. Agora eu vou tomar meu banho e vou partir lá para Nova Lima, no Vila da Serra. Devo chegar lá em casa lá para as 19 horas. E à 00:30 eu estarei indo para a federação. Talvez eu conte o que aconteceu, ou talvez não. Ok? Muito obrigado aí por ter me ouvido. Espero que isso mude um pouco a sua vida. Esses seres não são deuses, não são anjos, não são demônios. São apenas homens e mulheres de outros sistemas mais avançados que, de forma legítima, traz um pouco de conhecimento para que você entenda que somente você pode mudar o seu livre-arbítrio. Um abraço a todos e uma boa tarde. Agora 16 horas e 46 minutos.